Oi, alma curiosa! Hoje eu preparei 2 relatos de inscritas que sofreram nas mãos de amigas invejosas, aquelas amigas falsas, né? Que desejam o mal e querem tudo que a gente tem. O que esses relatos têm em comum é que as duas ganharam presentes dessas amigas invejosas. O que será que foram esses presentes e o que será que aconteceu depois? Deu curiosidade? Fica aqui que eu te conto tudo. Olá, alma curiosa! Meu nome é Ariel, mas pode me chamar de Ari. É um prazer ter você aqui comigo. Caso você ainda não seja inscrito aqui do canal, já se inscreve, deixa aquele like maroto logo agora no comecinho do vídeo, que me ajuda muito. E ativa também as notificações para não perder nenhuma novidade aqui do canal. Se você tiver algum relato sobrenatural por aí que gostaria de compartilhar, me envia no e-mail que fica na descrição do vídeo. Eu vou adorar ler sua história e conhecer um pouquinho mais sobre você. Para o vídeo de hoje eu separei 2 relatos de inscritas. As duas falaram que eu posso falar os nomes delas sem problema algum. Caso você me envie um relato e queira que eu fale seu nome, é só me deixar claro lá. Pode falar meu nome, não tem problema nenhum. Caso contrário, eu prefiro não citar os nomes por questão de segurança. Sem mais delongas, vamos aos relatos. E o primeiro relato é o relato da Ana. Muito obrigada, Ana, pelo seu relato, por tirar um tempinho para me enviar essa história. Vamos lá? Oi, Ari! Oi, almas curiosas! Meu nome é Ana e tenho 32 anos. Hoje vou contar uma história que aconteceu comigo ano passado. Eu moro de aluguel num lugar onde o dono aproveitou o lote grande e fez 4 casas iguais, uma do lado da outra. A casa é boa, é pequena, mas é bem planejada. E na frente tem garagem e um jardim pequeno. Eu já moro lá há muito tempo com meu esposo e meu filho pequeno. Tem uma outra vizinha viúva que também mora lá há mais tempo. Mas as 2 outras casas, os inquilinos têm trocado com frequência. No começo do ano passado, na casa que fica ao lado da minha, entrou uma inquilina nova, uma mulher solteirona. Ela falava que tinha 30 anos, mas para mim, ela mentia a idade. Acho que ela tinha uns 40 anos, na verdade. A primeira vez que vimos ela foi logo no dia da mudança. Chegamos em casa e ela estava lá com o caminhão de mudança. Nós nos apresentamos e ela foi muito simpática. Uns 2 dias depois, quando ela já tinha ajeitado a casa toda, ela nos convidou para tomar café na casa dela para nos conhecermos melhor. Ela preparou um café com bolo e biscoitos e foi muito simpática novamente. E depois daquilo, nós fomos fazendo amizade, mais por insistência dela do que por minha. Porque ela era muito simpática mesmo, o tempo todo. E isso me deixava com o pé atrás. Eu ficava pensando, ninguém é tão legal assim o tempo todo. Sabe aquelas pessoas super simpáticas, que parecem até política em época de eleição? Era ela. Mas mesmo assim eu acabei fazendo amizade com ela. Porque acho que quando alguém trata bem você, você tem que tratar essa pessoa bem de volta. Só que essa vizinha tinha uma mania de sempre dar um jeito de eu convidar ela para entrar na minha casa. Ou ela aparecia no portão com algo de comer na mão e falava: "Trouxe uma coisinha pra gente comer." E aí é claro que eu ia convidar ela para entrar. Ou era mais direta e praticamente se convidava, falando algo do tipo: "Nossa, amiga, eu vim te contar um negócio que você não vai acreditar."
Vamos lá e você faz aquele café delicioso pra gente conversar. Aí, com o tempo, eu comecei a reparar uma coisa que não sabia se era coincidência ou não. Meu marido é eletricista e trabalha por conta própria. Então, quando ele não tem clientes, ele fica em casa. Mas a maior parte do tempo ele fica fora de casa mesmo. E quase todas as vezes que essa vizinha aparecia, era quando meu marido estava em casa. Aquilo ali já foi me deixando cismada, sabe? E belo dia eu saí para fazer compras com meu filho. Meu marido estava em casa. Quando cheguei, a vizinha estava me esperando no portão da minha casa, com um sorriso no rosto. Quando desci do carro, ela veio toda animada e me falou: Amiga, tem um presente incrível para você. Já está na sua casa, vem ver. Eu achei estranho e perguntei: Na minha casa? E ela respondeu: Sim, seu marido deixou eu entrar para preparar tudo, vem ver. Quando eu entrei, ela havia plantado uma flor no meu jardim. Uma begônia. A flor era muito bonita, confesso que gostei. Mas achei estranho o fato de ela mesma ter plantado. E ela se explicou falando: Eu tomei a liberdade de eu mesma plantar porque sei como são essas coisas. A gente ganha a flor no vaso e fala que vai plantar, mas nunca acha tempo. Por isso eu já aproveitei e plantei para você nesse espaço vazio do seu jardim. Realmente, eu tinha um espaço no meu jardim de uma muda que não tinha dado certo e queria plantar alguma coisa ali, mas nunca achava tempo. Então ignorei a parte estranha e apenas fiquei grata por aquilo. E depois daquele gesto, eu acabei ficando mais amiga dela e relevei as atitudes estranhas. Até que um dia minha irmã estava lá em casa bem na hora que ela chegou. Meu marido, obviamente, também estava em casa. Ela trouxe um bolo e todos nós tomamos café juntos. Depois que ela foi embora, minha irmã correu e me falou: Ana, não acredito que você não percebeu. Fiquei surpresa e perguntei de volta: Não percebi o quê? E minha irmã me falou: Aquela mulher tá dando em cima do seu homem. Toda hora que ela ia falar alguma coisa pra ele, ela encostava no braço dele. Eu fiquei sem saber o que fazer, porque depois da flor eu tinha ficado muito amiga da vizinha. Então disse para minha irmã que a vizinha era assim com todo mundo para não causar problemas. Mas fiquei cismada com aquilo e decidi que ia observar melhor. E aí comecei a reparar. E aquela vizinha estava dando em cima do meu marido. Estava dando em cima dele mesmo. Era bem sutil. Ela só lançava uns olhares e sempre que ela tinha a chance, encostava no braço dele para falar. Eu falei aquilo com o meu marido e ele achou que era imaginação minha, que não tinha nada a ver. E essa foi nossa primeira briga. A vizinha continuou indo lá em casa porque eu não tinha certeza de nada e não quis correr o risco de acusar ela injustamente. Mas com o tempo ela foi ficando menos sutil. Ficava mais sorridente para o meu marido e encostava mais ainda nele. Mais uma vez eu conversei com ele e mais uma vez ele disse que aquilo não tinha nada a ver, que eu estava neurótica. E foi nossa segunda briga. Depois disso, eu já não recebia a vizinha como se fosse uma amiga. Só tratava ela com educação e de um jeito bem frio. Queria dar o recado para ela: Você não é bem-vinda aqui. Mas ela ou era lerda demais para perceber,
ou simplesmente ignorava e continuava indo lá em casa, se fazia de tonta. E aí ela foi ficando mais suspeita. Começou a ir lá em casa mais arrumada, com roupas mais provocantes, shorts e saias curtíssimos, roupas decotadas, e ficava mexendo nos cabelos. Essas coisas que a gente que é mulher percebe fácil, mas homem parece que não vê. E aí, mais uma vez, eu conversei com meu marido. Falei pra ele: está mais do que na cara o que essa mulher está fazendo. Ela está dando em cima de você descaradamente, bem na minha frente. E ele respondeu: como você pode ter um ciúme besta assim da sua amiga que trata a gente super bem? Você tá ficando doida. E aquilo desencadeou uma briga feia entre nós dois que eu não vou contar aqui. Mas naquele dia, ele até saiu de casa e foi dormir na casa de um amigo solteiro dele. Eu fiquei arrasada e liguei para minha irmã. Ela foi até a minha casa e nem preciso dizer que ela ficou do meu lado. Afinal, ela já suspeitava daquela vizinha venenosa há mais tempo que eu. Nós então conversamos muito e eu contei tudo para ela nos mínimos detalhes. Até no momento em que eu falei da flor, e minha irmã quase deu um pulo e falou: como assim ela plantou uma flor no seu jardim? Eu respondi: ela reparou um espaço vazio que tinha no meu jardim e quis me dar uma flor de presente, e ela mesma plantou para fazer uma surpresa para mim. Minha irmã já se levantou na hora e falou quase gritando: pega uma pá que nós vamos cavar aquela flor agora. Eu fiquei tão surpresa com aquela reação da minha irmã que eu nem questionei. Peguei uma pá pequena que tínhamos e dei para minha irmã. Ela começou a cavar o lugar onde a flor foi plantada, arrancou a flor fora e continuou cavando. De repente, ela falou quase gritando de novo: eu sabia! Isso é feitiço! E me mostrou um saquinho de plástico que ela tirou do buraco, com uma calcinha e cabelo dentro. Eu vi aquilo e fiquei chocada. E antes que desse tempo de eu falar qualquer coisa, minha irmã já estava tocando a campainha da vizinha e batendo no portão dela com aquele negócio na mão. Quando a vizinha saiu, foi uma confusão que eu nem preciso relatar aqui, mas foi uma briga feia. Elas gritavam uma com a outra, os vizinhos saíram na rua para ver o que estava acontecendo. Eu também fiquei com ódio e, ao mesmo tempo que chorava, também xingava a vizinha. Meu filho pequeno, coitado, chorava assustado. E a outra vizinha, viúva, tentava acalmar ele. Foi um barraco daqueles. E nesse meio tempo, acho que alguém ligou para o meu marido, porque ele chegou lá. Minha irmã explicou tudo para ele e no final falou olhando para ele, mas gritando para a rua toda ouvir, enquanto levantava o saquinho para o alto. Aqui é a prova, ó. Isso é feitiço de mulher invejosa que quer roubar o marido da outra. Foi essa cobra aí quem fez isso. Meu marido era mais calmo e só falou para a vizinha venenosa: nunca mais eu quero ver você na minha casa. E me chamou e entramos. Minha irmã entrou logo em seguida e a confusão terminou. Nos dias seguintes, a vizinha venenosa sumiu. Deve ter ido passar uns dias na casa de alguém. Quando ela voltou para casa, uns dias depois, já foi para fazer a mudança. O dono da casa tinha ido me ver uns dias antes para saber o que aconteceu. Eu contei tudo e ele disse que ia pedir para ela se mudar. Depois daquilo, eu e meu marido participamos do encontro de casais com Cristo
e ficamos muito bem. Nosso casamento hoje está melhor que nunca, mas eu não esqueço o que passei e espero que minha história sirva de alerta para outras mulheres por aí. Beijos e estou amando seu canal. Com carinho, Ana. Gente, eu fico horrorizada como que tem gente assim, né? Parece que quer a vida da gente, quer a vida, né? Quer fazer tudo pra ter o que você tem, não é ter igual, quer ter o que é o seu, né? E assim, vocês já viram algum caso assim por aí? Ana, muito obrigado pela sua história e fico muito feliz, né, que sua irmã foi lá, já desconfiou desde o início, a hora que ela ouviu o negócio da flor, já ligou os pontos ali. Sua irmã, minha filha, foi, ó, grandona, te salvou dessa. E me conta o que vocês acharam desse relato da Ana aqui nos comentários. Se tiver também a opção de hypar esse vídeo, hypa, por favor, que vai me ajudar demais. Meu sonho sempre foi ter um canal aqui no YouTube e ver, né, fazer acontecer. E eu conto com o seu apoio para realizar esse sonho. Então, muito obrigada a quem puder me ajudar. Sem mais delongas, vamos aos relatos. E para o nosso segundo caso aqui do vídeo, eu vou compartilhar com você o relato da Elineide, que também é uma inscrita aqui do canal. Muito obrigada, Elineide, por compartilhar sua história. Vamos lá? Eu ganhei um livro de capa dura com folhas tipo plástico. Não era essas folhas normais de livros. Aliás, me chamo Elineide. Na época eu tinha 14 ou 15 anos, não me recordo direito. Uma colega da época, que não sei por qual motivo, me deu esse livro. Quando eu abri o livro, tinha várias fotos de demônios e embaixo creio que estava escrito algo sobre eles, que eu não tive coragem de ler. Até hoje me lembro de um com cabeça de bode e corpo de humano. Pois bem, peguei esse livro e simplesmente deixei guardado na minha casa. Passaram os anos, me casei. Porém, o livro continuava na minha casa. E, aliás, foi construída a laje na minha casa. E todos os livros de escola, inclusive esse, foram colocados sobre a laje que era protegida, coberta com telha. Enfim, não sei se era coincidência ou não, mas eu e meu esposo discutíamos sem motivos. E o salário dele não rendia, e ele não gastava fora. Tive meu primeiro filho em 2003 e o segundo em 2011. Sou católica e numa quinta-feira que não me recordo o ano, porém, meu filho mais novo ainda era pequeno. Eu estava assistindo uma adoração na TV e eu comecei a filmar. E só estávamos eu e meus 2 filhos, pois meu esposo estava trabalhando. Aí, eu filmando com o celular a adoração, escutei um sopro e latas de leite caindo. Fui olhar se eram as latas de leite que eu juntava do meu filho. Nossa, aí que tive medo, pois as latas estavam lá do mesmo jeito que deixei. Porém, fui ouvir o áudio do celular e escutei o sopro e as latas caindo. No outro dia, comentei a respeito disso e fui pegar o celular para mostrar. Simplesmente ele caiu da minha mão, como se alguém tivesse batido. E ele quebrou e não prestou mais. E também o cartão de memória queimou. Perdi fotos e tudo mais que estava lá. Pois bem, eu comecei em 2019 a rezar muito. Eu também comecei a ter sonhos que eu sei que são revelações. Pois sonhei com a pandemia
e eu estava salvando pessoas. Sonho quando algumas pessoas próximas a mim vão morrer. Não sou médium, eu acho, pois fui na igreja e falei para o padre a respeito desses tais sonhos. Ele me disse que era normal sonhar. Porém, não fiquei satisfeita e fui pesquisar na internet o significado desses sonhos. E descobri um pastor que fala sobre sonhos. E alguns relatos que pessoas enviavam para ele batiam com os meus. Até que um dia ele falou: cuidado com o que você recebe de presente, que pode ter sido consagrado para o demônio. Nessa hora, veio esse livro na mente. Creio que isso foi no ano 2020. Lembro que subi na escada de madeira e fui na laje procurar o tal livro. Passei muito tempo procurando esse livro e nada de achar. Já não estava aguentando com a coluna queimando de dor pela posição que eu estava. Aí eu pedi a Deus para ele me mostrar esse livro, pois eu iria queimar. Procurei mais um pouco e pedi desculpas a Deus por estar desistindo, pois não estava conseguindo. Quando eu voltei pelo mesmo lugar que subi, senti algo no meu pé. Quando eu olhei para o chão, era o tal livro. Eu estava pisando em cima dele. Desci e coloquei ele no muro e fui pegar álcool e fósforo para colocar fogo. Nisso, meu filho mais velho viu eu colocando o livro e perguntou o que era e foi pegando. Falei que era esse o livro que eu iria colocar fogo. E também falei para o meu filho: se fosse uma Bíblia, você não teria interesse de ler. Saí e meu filho ficou lá. Depois fui pegar o mais novo na igreja. Ele estava na infância missionária e isso era um sábado. Quando eu cheguei em casa, meus 2 filhos estavam indo para o quintal. Pedi para eles entrarem em casa e só eu fiquei. Nossa, eu joguei quase o litro todo de álcool e jogava o fósforo aceso e o fogo pegava e depois apagava. Aí eu comecei a rezar rodeando o livro e falando que ele, o demônio, não era maior que Deus e que o livro ia queimar no fogo do inferno. E depois eu comecei a orar. Creio que em línguas, pois eu não sei as palavras que estavam saindo da minha boca. Nisso, o livro começou a queimar. Porém, era um fogo muito estranho, eu nunca tinha visto aquela cor. E começou a sair uma fumaça muito cinza e com cheiro de enxofre. Pedi para meus filhos fecharem a porta do quintal para evitar de a fumaça entrar em casa. As roupas que estavam estendidas no varal ficaram todas com cheiro de enxofre, que tive que lavar todas de novo. Bem, nesse dia, ia para a casa dos meus pais e peguei as cinzas do livro e coloquei na sacola. Meu esposo estava chegando do trabalho e nós fomos para a casa dos meus pais. Aí meu esposo jogou a sacola em um riozinho e a correnteza levou aquilo. Voltamos no domingo e na segunda meu esposo foi trabalhar e só ficamos eu e meus filhos. À noite, eu dormindo, o mais novo, que tinha acho que entre 8 ou 9 anos, e o mais velho, 16 ou 17 anos, chegou assustado no meu quarto por volta de quase meia-noite
E ele me falou: Mãe, eu estava acordado de lado para a parede e senti alguém chegar perto de mim. E o lado do meu corpo começou a esquentar. No outro dia, ele foi dormir no quarto dele. E no dia seguinte ele me perguntou: Mãe, a senhora ligou o micro-ondas? E eu falei: Não, por quê? E ele disse: Eu escutei ele fazendo aquele barulho quando termina 3 vezes. Fui na igreja e falei com o ministro da Eucaristia. Ele pediu para eu aspergir água benta, rezar o Pai Nosso, Ave Maria e a oração de São Bento. Passou alguns tempos e nós não escutamos nada. Porém, com um tempo depois, eu escutei da janela do meu quarto várias pessoas conversando. Isso, claro, tudo à noite. Já fiquei assustada, pois na minha casa tem as portas da garagem e a outra porta de madeira que abrem duas, que dá acesso à casa. E justamente depois que eu parei de ouvir as pessoas conversando e não dava para entender nada, era como se alguém tivesse querendo entrar na porta, pois ela balançava muito. Comecei a clamar por Deus e depois parou. Quando amanheceu, falei para o meu filho mais velho e ele falou que não ouviu. Até porque o quarto dele é o último da casa e realmente fica abafado e não dá para ouvir nada. No outro dia fui trabalhar. Meu filho mais novo foi dormir na casa da minha tia e o mais velho dormia só, pois meu esposo trabalha semana fora e só volta final de semana. Aí, quando cheguei do plantão de 24 horas, meu filho mais velho me relatou que ouviu também como se alguém tivesse querendo entrar pela porta de madeira, sendo que era impossível alguém entrar na nossa casa como relatei antes. Orei novamente, aspergi água benta na casa toda e com o poder que só Deus me deu, comecei a falar, expulsando todo demônio que pudesse estar querendo entrar na minha casa. Detalhe, hein? Sonhei 2 vezes seguidas. Veio o demônio em sonho. Nossa, pessoal, que voz horrível a dele. Bem parecida com os de filme de terror. Ele falando pra mim: eu sou o demônio. E no sonho eu falei: eu sou de Deus, tá repreendido. E logo em seguida eu acordei. E graças a Deus não tive mais nada na minha vida. Até a vida financeira da minha família melhorou. As discussões pararam. Creio que essa pessoa sempre teve inveja de mim, desde a adolescência. Pois hoje estou casada com meu esposo desde os meus 17 anos. Hoje eu tenho 40 anos. Meu filho mais velho tem 22 anos e o mais novo 14 anos. E meu esposo 43 anos. E creio que essa colega tinha inveja, pois ela mesma falou que eu, com 2 filhos, tinha um corpo bonito e estava casada e bem, pois ela casou e se separou. Que Deus nos abençoe sempre. Beijo. Gente, quem tem amiga assim não precisa de inimiga não, né? Eu tô chocada. Como que tem gente invejosa, viu? A gente tem que ter muito cuidado com as coisas que a gente ganha, que a gente põe dentro da nossa casa, né? E, gente, vocês já passaram por alguma coisa parecida? Me envia o relato que o e-mail tá aqui
na descrição do vídeo. Mais uma vez, meu muito obrigada, Elineide, a você. Fico feliz, né, por você ter conseguido se livrar dessa inveja, desse feitiço. E obrigada também, Ana, do primeiro relato, por ter enviado aí sua experiência. E que bom que no fim deu tudo certo para vocês. Fico feliz que minhas inscritas estão bem, estão felizes aí. Espero que todos vocês que me acompanham aqui não sofram nas mãos de amigas venenosas, né? E, gente, chegamos ao final do nosso vídeo. Se você ainda não conferiu os outros vídeos do canal, eu já deixei 2 aqui separados. Tem esse vídeo aqui, que tem cada relato incrível. E esse aqui, ó, que é pra não dormir à noite, hein? E caso você ainda não se inscreva até agora, se inscreve, que me ajuda demais. Um beijo, até o próximo Sobrenatural com Ariel.